Olá, bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira, dia de jejum, silêncio, oração, abstenção de carne, devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. E nesse dia, em complemento à liturgia de ontem, falamos precisamente do que Jesus vem fazer em nosso coração e em nossa vida para que tenhamos aquela verdadeira comunhão. Quando a gente deixa, passa a não mais querer as obras que o Senhor pode fazer, mas queremos o Deus que as faz, Queremos comunhão com Ele. Temos o entendimento que o principal que Jesus pode realizar é nos unir a Ele e assim nos tornar amor, assim nos tornar filhos de Deus de fato, assim nos fazer uma só coisa, Uma só comunhão mesmo. Então, isso aí é outro entendimento que mesmo aqueles que são cristãos, que dão testemunho de vida, mesmo aqueles que vivem cotidianamente a fé, às vezes esquecem. E a leitura de ontem, de 1 Samuel, demonstra bem isso, Onde o povo recebeu a Arca da Aliança, mas os inimigos, os opositores, creram mais na presença de Deus no meio daquele povo do que o próprio povo que o recebia, porque esse povo tinha adulterado em seu coração o princípio maior de ter comunhão com Deus, de ter esse Deus, o Deus verdadeiro em sua vida, e queriam apenas vencer a batalha. A esse tipo de acordo, de proposta, na qual nos tornamos como se fosse assim, reis e rainhas que dispõem dos poderes de Deus, mas para o cumprimento da nossa vontade, que é torpe, esse tipo de entendimento é o mais infantil que pessoas de fé podem imaginar ter. É a coisa mais boboca, digamos assim, para dizer a palavra correta, Então é a coisa mais infantil, é a primeira coisa, fantasia que a gente precisa deixar de ter. E Jesus hoje chega então, no meio desse povo, e já não é mais apenas a Arca da Aliança, já não é mais aquela arca que guardava o decálogo, as leis de Deus, e o cajado de Moisés, na qual a gente prefigura a ideia do profeta, do sacerdote, daquele que vem para redimir, para anunciar Deus. Agora já não é mais essa arca que está no meio do povo, agora é esse que nasceu para nós no Natal e está aqui pregando, curando, Já viveu 30 anos com São José, com a Virgem Maria, e agora está diante dos homens para anunciar, edificar o reino dos céus, E também para formar a igreja. Então está aqui Jesus no meio do povo. E agora, Mais uma vez o recado é o mesmo. Querem o que esse Deus pode fazer, duvidam do que esse Deus realmente pode fazer. E se esse Deus quiser comunhão com vocês, como que essa comunhão acontece? Qual é a primeira obra que Deus precisa realizar em nós para que essa comunhão aconteça? Esse desejo firme mesmo, que eu e você temos com certeza de nos unir a Deus. Eu não quero só o que Deus pode fazer, mas eu quero Deus, eu quero Ele, eu tenho interesse em Cristo. O que Ele vai fazer para que isso seja possível? Então, vamos meditar sobre isso. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer a Tua principal vontade. O que podes, o que queres realizar hoje. Ontem, o Senhor curou a lepra de um homem, deixando limpo, alvo, mas puro também o coração. E uma nova vontade surgiu nesse homem, nesse ex-leproso, foi de anunciar que o Senhor fez, que o Senhor curou.
e anunciar com alegria o fato de que vocês agora tinham comunhão. Mas por que essa comunhão existe, Senhor? Por que que o leproso tornou-se comum a Ti? Por que a mulher adúltera tornou-se comum a Ti? Por que o cego curado ou o Zaqueu tornaram-se comuns a Ti? O que aconteceu? Qual é essa Tua principal vontade? Como podemos tirar do nosso coração esse desejo infantil e bobo de querer apenas as Tuas obras? Queremos tê-lo, Senhor Jesus, de fato em nosso coração. Então, dai-nos um entendimento para saber como buscar a Tua presença verdadeira em nossas vidas, por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. A leitura. Ela está narrada para nós em Marcos 2, versículos de 1 a 12. E diz assim, ó. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se aí tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. Então, lembra, quando o povo recebeu a arca, eles também fizeram festa. O grito podia se ouvir em toda a terra. Então, as pessoas estavam aqui já correndo para este que é muito maior do que a arca, concorda? Porque ele guarda a palavra de Deus encarnada. Ele é essa palavra. Ele é o sacerdote. Ele é o profeta. Ele também é o rei. Ele é o Senhor. Então, é muito mais do que apenas a arca, que já manifestava a presença de Deus. Mas esse é Deus. Então, reuniram-se tantas pessoas que não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguiram chegar até Jesus, por causa da multidão. Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama, em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Jesus percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Então, viram aqui qual é a primeira obra que Jesus realiza para que essa comunhão seja possível? Mas algo antes da gente falar dessa primeira obra que Jesus promove para que eu queira Deus e tenha Deus, é necessário um movimento que também Deus desperta no homem, que é a fé. Então vejam que o início de toda essa narrativa culmina no lugar onde o homem entendeu, pela fé, que obra é a principal, que movimento ele deve fazer quando Deus está em seu meio, quando ele é inserido diante da fé. Então, não duvide nem questione em seu coração. A fé vai passar pelo julgamento de todos os homens quando essa fé for apresentada para eles. Então, é diante de um julgamento e de um dom divino
que o homem chega ao conhecimento da verdade. Porque o homem conhece os fatos, as realidades, os sofrimentos, a si mesmo, o próximo, de maneira parcial, de maneira aprimorada, de maneira espiritual ou de maneira tacanha, preguiçosa, interesseira, mas de alguma maneira o homem conhece. E nesse conhecer, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças à igreja que dá testemunho, graças a você, essa pessoa pode chegar a deparar-se com a matéria da fé, com aquilo que dá corpo ao que cremos. Então, com a pregação, com a escritura, com a revelação de Cristo, com a doutrina, com o testemunho dos santos, com o seu testemunho. Tenha certeza, né? A fé chegará a todos os corações, pelo menos aquilo que pode motivar a fé. Mas o homem vai passar pelo crivo da sua razão, se aquilo permeia, né? Se aquilo entra, se aquilo fica, se aquilo produz frutos ou se não. Então o homem vai julgar isso em seu coração. E é na medida que a gente perde argumentos, que esses argumentos vão todos surgir para que eu não mude de vida. Quando a gente vai perdendo os argumentos, a fé vai se reforçando. Até que o orgulho jamais não consegue omitir o tamanho daquela semente que brotou em sua vida. Mas aqui a fé foi robusta. Veja, esses amigos que tinham um deles, né, que era paralítico, precisavam entrar porque tinham fé. Creram, de alguma maneira, no que os profetas falaram, no que Jesus manifestava no meio do povo, a fama de Cristo que se espalhava, talvez ouviram o testemunho do ex-leproso, do ex-cego, da ex-adúltera. De fato, eles ouviram e têm fé. E aí procuraram entrar pela porta, não tinha jeito. A multidão comprimia ali Cristo e, enfim, era muita gente e não conseguiam chegar. Mas o ato é heróico, né? Abriram o telhado, precisamente onde Jesus estava. Desceram com o auxílio de 4 cordas a cama sobre Jesus para que ele pudesse curá-lo. E a coisa que Jesus viu foi, olha só, não consegui. Por essa abertura desceram a cama onde o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daquele homem, Jesus disse ao paralítico. Então, meus irmãos, Deus vê esta fé, que já passou pelo seu crivo, pela sua decisão, que já iluminou, né, a sua inteligência, que já fez você comparar promessas divinas com promessas terrenas, realidades divinas, espirituais e as mundanas, o que é sagrado e o que é profano. E agora, né, cresceu uma coisa em você que foi semeada por Deus e essa coisa exige, demanda, crê. Abre espaços, faz abertura, abre um teto, desce um paralítico lá. Quantas vezes a gente não fez isso, né? No meio da adversidade, por causa dessa fé que cresceu em nós, a gente abre espaço, abre caminho no nosso tempo. A gente não tem tempo para nada. Mas de repente a gente abre o caminho para uma pregação, para uma escuta, para uma meditação, para uma música, para um amigo, para uma palavra, para uma ação, para um gesto, para um ato. Mas a gente está descendo ali, é o nosso coração que parou de bater. É a nossa alma que ficou paralisada num pecado. É a nossa inteligência que ficou entorpecida pela raiva e pelo ódio deste mundo. É nossos afetos que ficaram presos a coisas, a pessoas, a vícios, a maus hábitos, maus costumes. E aí a gente vai descendo aquilo que estava morto, praticamente, acamado. E Jesus fala, né? Os teus pecados estão perdoados. Porque é isso, meus irmãos. Pronto, agora a resposta do vídeo. Falei, dei um giro aqui danado, né, para isso. A obra que permite com que a arca entre, o povo veja, adore a Deus, mas vença a batalha principal é o abandono dos pecados.
É a limpeza do nosso coração. Então imagine quão bem-vinda é essa arca da nova aliança, que não é mais aquela antiga, mas Jesus. E que Ele, de fato, pode perdoar pecados, não pelo sacrifício insuficiente que possamos fazer, sacrificando pombas, produções, dinheiro, mas Jesus pelo sacrifício de seu sangue, pelo sacerdote que também é a oferenda. Ele pode, ele tem autoridade para perdoar os seus pecados. Por isso que essa obra é inédita, né? Então, já permeou o povo sacerdotes, reis, mestres, santos, homens maravilhosos, mas nunca viram coisa assim, porque aqui é Deus e Ele está aqui para perdoar pecados. E Jesus dá essa autoridade, né? A igreja, quando diz, perdoai-lhes, confessai uns aos outros os vossos pecados. Aquilo que perdoardes será perdoado, e que não perdoardes será retido. Então veja, meus irmãos, né? O que promove comunhão da gente com Cristo é que tenhamos essa primeira decisão, uma decisão pautada na fé. A fé que iluminou a tua razão e convenceu a tua vontade para novos gestos. Então, gestos heróicos como essa, de fazer uma abertura na tua vida, no tempo, na tua história, na tua realidade e apresentar, toma, Senhor, meu coração cheio de pecados, vê o que o Senhor pode fazer. E aí, apresentando esses pecados, ele vai olhar para a tua fé e vai perceber, ele tem reta intenção, ele realmente me quer, mas é impossível ter comunhão com esse coração putrefo que ele me apresenta, então eu curo, eu limpo. E aí Jesus limpa esse seu coração paralisado e fétido, torna ele palpável de novo, e não só isso, ele pega esse seu coração e põe no dele. Põe aqui dentro de si. Aí acontece a obra que nunca ninguém tinha visto ainda. Obra essa que é a principal. Isso é mais importante do que vencer contra os filisteus, é mais importante do que atravessar o Mar Vermelho. Isso é mais importante do que, enfim, conquistar reinos, o dinheiro de cada dia, resolver um afeto mal resolvido em meu coração. Muito mais importante que isso é eu ter comunhão com Deus. Isso é o mais importante. E se você for olhar a missão de Cristo também na igreja, esse é o centro. Tomai o meu corpo, tomai o meu sangue. O que não come o meu corpo e não bebe meu sangue não terá parte comigo. Perdoai-vos uns aos outros os vossos pecados. O que perdoardes será perdoado, o que retiver será retido. Ligai na terra, né? E será ligado no céu. Desligai na terra e será desligado no céu. É tão profundo isso. Nunca nossos olhos viram. Portanto, meus irmãos, é por isso que a presença de Deus, a eficácia de Deus se faz justamente quando é possível essa comunhão. Quando o coração se torna limpo e Jesus pode colocar dentro do seu. Veja que também com a Virgem Maria não foi assim? Ela então é tornada pura desde a sua concepção, porque em seu ventre crescerá Jesus. Jesus habitará a casa de Maria e depois do apóstolo João, porque ambos puros são aqueles que guardarão durante os 3 dias de padecimento de Cristo, guardarão a fé da igreja. E são eles também que, dando testemunho dessa ressurreição, trarão essa mesma notícia à igreja. Então vejam o que é necessário para que a principal obra de Cristo aconteça em minha vida. Perdão dos pecados. E essa é a primeira obra. Teus pecados estão perdoados. Não tornai a pecar, para que pior não te aconteça. Vai e não peques mais, a tua fé te curou. Porque a tua fé que te moveu a vir aqui
Entregar-me o teu coração é o que eu mesmo plantei aí, para depois limpar o teu coração e fazer você ter comunhão comigo. Então, essa é a principal obra. Como ela anda no teu coração? Como ela está hoje? O que você pode fazer para melhorá-la? Como é teu exame de consciência? Como você tem analisado e rezado e pedido a luz de Cristo sobre os seus atos, sobre a sua fé, sobre a sua vida? Como que isso está acontecendo? Qual foi a última vez que você confessou? Como você tem comungado Jesus? Como que ele entra na tua história, na tua vida? Quanto de abertura no teu cotidiano você tem dado a esse encontro com Jesus? Já que o Senhor se faz disponível. Veja o que o paralítico teve, por meio da mão desses homens que tiveram fé. Então, não deixai a graça de hoje passar. Afinal, hoje você pode ver o que nunca foi visto. Deus abençoe você. Um santo e abençoado final de semana. Tchau.